O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje o Evangelho ilumina o nosso coração, nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo esta frase do profeta Oséias: Quero misericórdia e não sacrifício. O que significa a misericórdia superabundar ou a misericórdia estar acima do sacrifício? Porque ela tem todo esse peso, contrariando aí toda a orientação da casta, né, esclarecida do povo de Israel. Na verdade, misericórdia, entendamos bem, misericórdia não é dó. Ter misericórdia dos outros, ou dizer que Deus tem misericórdia de nós, não significa dizer que eles tenham dó ou pena. São coisas completamente diferentes. Quando nós sentimos dó, pena de alguém, isso não nos responsabiliza. Continuamos passivos diante dessa situação. Alguém sofre, eu olho e só digo, ó, coitado, e a minha vida segue. É um sentimento que me afeta, mas não é um sentimento que me responsabiliza e muito menos um sentimento que me obriga a tomar uma determinada atitude. A misericórdia não. A misericórdia, claro, ela pode brotar de um contorcimento das vísceras, inclusive é um dos sentidos de misericórdia na cultura hebraica, quando as vísceras elas se contorcem e tremem, e aí a pessoa ela se sente chamada, ela tem um ímpeto para realizar uma obra, para ajudar aquela pessoa que ela encontrou na miséria. Então, a misericórdia ela pode ser fruto de uma consciência bem iluminada, uma obrigação, uma luz da consciência diante de determinada realidade. Mas, seja de um jeito ou de outro, a misericórdia ela me impulsiona a uma ação, ela me faz agir. Não agir colocando um verniz sobre o erro, sobre a miséria. Porque a misericórdia de Deus não é só para aqueles que materialmente são necessitados, são miseráveis. Ela é para os materialmente miseráveis e para os espiritualmente empobrecidos. Portanto, ela não significa fechar o olho para aquilo que é a miséria, tanto a miséria espiritual quanto a miséria material. Porque se a misericórdia significasse eu ignorar, eu passar um verniz e não ver aquilo como ruim, como problemático, como ruim, problemático, eu viria o pobre e o deixaria como pobre. Eu viria o pecador e o deixaria como pecador. Mas a misericórdia ela não age assim. Ela age estendendo a mão para tirar, para buscar melhorar, para buscar restaurar, seja de uma situação, seja de outra. Seja de uma miséria, de uma pobreza material, seja de uma miséria, de uma pobreza espiritual. A gente hoje em dia tem mania de achar que
pelo fato de Deus ser misericordioso, eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, eu posso agir como eu quero, eu posso burlar as suas leis, eu posso caminhar distante da sua vontade, dos seus mandamentos, que vai continuar tudo, me permitam dizer, de boa. Não vai acontecer nada comigo. Ou então, como dizem alguns, pelo menos dizia quando eu estudava, não faz muito tempo, estudava no ensino médio, né? Não faz muito tempo, mas eu escutava muito isso. Não dá nada para mim. Não. Dá sim. Porque Deus ele não fecha os olhos para o nosso erro. Pelo contrário, Ele arregala os olhos para isso, mas para nos tirar dele, não para não nos manter nele. E também a misericórdia ela não pode nascer de uma espécie de permuta. Tem gente que pensa assim, eu não vou julgar porque amanhã pode ser eu. Isso não é misericórdia, isso é vaidade, isso é orgulho. Eu estou estou aliviando o peso para o outro, porque eu sei que se eu cair no futuro, eu também vou querer ser eximido da responsabilidade, eu não vou querer ser cobrado como eu mereço ser cobrado pelas minhas falhas. Evidentemente, todos nós somos passíveis de queda. Eu sou pecador, eu sou frágil, todos nós somos, mas a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa capacidade de desagradar a Deus, não pode ser motivo para amenizarmos as coisas, não pode nunca servir de desculpa para desresponsabilizar alguém de um ato. Tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência, tudo. Nós não pagamos por todas as consequências, nós não padecemos as consequências dos nossos atos, porque Deus é misericórdia. Quando Ele nos exime de pagar, de responder exatamente aquilo que nós merecemos responder, não é porque Ele está nos eximindo, mas é porque Ele vê que nós não damos conta de pagar por aquilo que nós fazemos. Na medida que nós damos conta, Ele permite. Na medida que nós não damos conta, aí é que Ele não permite. Mas, na medida certa, na medida da nossa pequenez, Deus, Ele permite que sejamos responsabilizados, sim, pelos nossos atos. Quando Deus diz aqui, quero misericórdia e não sacrifício, Ele introduz, quando Cristo diz, Ele introduz esse elemento para os escribas, está dizendo, olha, vocês estão preocupados com a lei. Não que ela seja ruim, vocês estão preocupados com o culto, não que o culto seja ruim. Jesus ele não está anulando o sacrifício é que é o culto, é o rito. Ele não está anulando o rito, ele está dizendo, vamos colocar as coisas em ordem. Deus, quando Ele criou o mundo ordenado. Existem coisas superiores e coisas inferiores. Para que serve o culto? Para que serve o sacrifício? O culto, o sacrifício, ele não tem uma finalidade em si mesmo, é um instrumento mediante o qual nós, seres humanos, nos reconciliamos com Deus. É um instrumento por meio do qual nós, homens, alcançamos benefícios da parte de Deus. Mas o culto, se ele for colocado no lugar do homem, ele sendo mais importante que o homem, ele perdeu o seu sentido de existir. O sábado é a mesma coisa, a lei é a mesma coisa, ela existe em função nossa, não por si própria. Ela existe como meio para nos manter ligados, nos manter unidos ao nosso Deus. E o que nós vemos aqui é os preceitos, a letra da lei ter matado o ser humano, o que é uma coisa muito grave, porque se nós voltarmos lá se não me engano, no capítulo 9 do livro do Gênesis, o fato de sermos seres humanos, de sermos homens, filhos de Adão, torna-se o grande critério de moralidade. Ninguém ouse levantar o dedo, a mão contra o seu irmão, porque ele é homem como tu. Do mesmo jeito que eu sou querido por Deus, encontro amor a Deus, sou agraciado de inúmeras benesses da parte de Deus, o meu irmão também é, porque o homem, o ser humano, ocupa o centro do coração dele. Se o próprio Deus, que é todo-poderoso, é superior a nós, se rebaixa a nossa miséria para nos reerguer, como é que eu, igual ao meu próximo, me acho no direito de ignorá-lo quando ele precisa ser reerguido? E quando eu digo de misericórdia, eu não estou dizendo que todos nós precisamos ser iguais
a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a Irmã Dulce dos Pobres. Essas pessoas, que são pessoas escandalosas no seu amor a Deus, elas são luzes que iluminam a nossa vida. Pessoas que, para realizar aquilo ali, receberam, sem dúvida alguma, dons e virtudes extraordinárias, para não nos deixar desanimar, desacreditar da bondade e da força de Deus que pode agir no meio de nós. Agir com misericórdia, por exemplo, num jeito muito prático, posso simplesmente, diante de uma pessoa que eu vejo que está com dificuldade, que está na miséria, está numa situação pior do que a minha, rezar por ela. Se eu não posso fazer nada demais, pelo menos rezar, pelo menos calejar um pouquinho o meu joelho em prol dessa pessoa. Me permitam aqui trazer um exemplo da mocinha do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é monja carmelita, viveu ali o tempo todo, a boa parte da sua vida, os últimos anos de sua vida ali, presa num claustro, nunca saiu, e foi proclamada pela Igreja como patrona das missões. Santa Teresinha tem um fato muito curioso da vida dela, em que ela chega aos seus ouvidos que um condenado à morte, um rapaz criminoso ia ser condenado à morte. Santa Teresinha, ela faz alguns sacrifícios em prol da conversão desse pecador. Ela não reza para que ele não seja morto. Ela reza para que ele se converta. Porque Santa Teresinha, na iminência da morte corporal desse homem, ela teme pela morte espiritual, pela morte da alma, pela condenação desse pobre coitado. Então ela vai diante disso, talvez por uma consciência bem iluminada, talvez pelas suas próprias vísceras mesmo terem se recontorcido diante dessa triste realidade, ela oferece alguns sacrifícios em prol desse criminoso. E há notícias de que esse criminoso se converte. Ela não fez nada demais. Ela só fez um esforço mínimo, movida por alguma compaixão ou pela sua boa consciência, mas se esmerou por fornecer àquele irmão em uma situação miserável, reconstituir-lhe a sua dignidade de filho de Deus, reconstituir-lhe a sua dignidade de ser humano. Portanto, iluminados por essa liturgia da palavra, e daqui a pouco, inebriados, repletos, planificados pela presença de Jesus Cristo em nossos corações, aproveitemos esse momento único que a comunhão nos favorece, de pedirmos a Cristo que tenhamos o nosso coração misericordioso, possamos agradar ao Pai, possamos agradar a Deus, sendo misericordiosos, assim como Ele é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.